Hello guys, nice to see you again. Prazer vê-los novamente aqui. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre Simple Past e Past Continuous, tá? Que são dois tempos verbais bem importantes, né? São pré-requisitos, né? Para outras séries também. Nós começamos a ver ali no ensino médio, veremos ali no segundo ano, no terceiro ano. Então, como são tempos verbais, eles sempre aparecem muito nos textos, na compreensão textual que nós fazemos quando nós lemos os textos, artigos, propagandas, os exercícios também gramaticais, ok? Então, vamos começar. Vou compartilhar nossa tela. Vamos aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre o Simple Past, que é o passado simples. Depois nós falaremos um pouco também sobre o Past Continuous. O Simple Past, ele fala sobre o que nós fizemos no passado, né? Coisas que a gente faz no passado sempre. Então, quando eu vou me referir ao que eu fiz, eu estudei, eu trabalhei, eu brinquei, eu não trabalhei, eu não estudei, eu sempre vou usar, no caso, o Simple Past. Como é que ele funciona? No Simple Past, existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Quando eu tenho um verbo regular no Simple Past, eu irei sempre colocar o ed no final do verbo, tá? Então, nos verbos em geral, claro que tem as regras de escrita, se termina em y, retira o y, coloca IED, mas em geral eu sempre estarei colocando o ED no final. Então eu tenho aqui, ó, no Simple Past, forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Então na forma afirmativa aqui eu tenho o verbo start. O verbo start é o verbo começar. Se eu vou colocar o verbo no passado, o verbo start ele é regular. Se eu for até a lista de verbos irregulares, eu não vou conseguir localizá-lo. Então se eu for dizer que ele começou, he started. Então, com todos os sujeitos, não tem diferença como tem no presente simples, que para recheat há algumas variações no verbo. No passado, todos os verbos vão ficar normais ali no passado. Se for regular, vai colocar ed e para todos os verbos, para todos os sujeitos, o verbo vai ficar da mesma forma. Se for irregular, é que daí no caso, eu teria ali que usar a segunda coluna dos verbos no passado. Tipo o verbo go, I go to school. Se eu for dizer que eu fui para a escola, eu vou colocar I went to school, porque o verbo go, ele não aceita ed. Ele é um verbo irregular. Então, o passado do verbo go vai ficar o went, ok? Quando eu vou usar a forma negativa, o verbo já não vai mais para o passado, ele fica normal, porque eu vou usar o didn't aqui, né? Então, eu tenho o sujeito, eu vou usar o didn't, e vou usar o verbo normal, sem ed no final. Quando eu for fazer uma question, a mesma coisa, o verbo não vai para o passado. Eu vou usar o did aqui na frente para perguntar, para todos os sujeitos, seja qual for ele, e eu vou colocar o verbo normal, sem ed, e sem mesmo ele sendo irregular, sem estar na forma do passado. Então, o verbo só vai para o passado, a forma no passado, quando for nas frases afirmativas. Na negativa vai ficar didn't, o verbo normal. Na interrogativa vai ficar, no caso, did para perguntar, o sujeito normal e o verbo normal também. Então, essa é a forma do Simple Past, do passado simples. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. You started new diet, né? Você começou uma nova dieta. Depois eu vou fazer a forma negativa. Você pode dizer you did not, sem contraction, ou você pode usar com contraction, usando didn't. Então, vai ficar you didn't start new diet. E quando eu for fazer uma question, eu vou usar o did na frente, ó. Então, eu quero perguntar, você começou uma dieta nova? Eu pergunto, did you start new diet? Ok? Então, essa é a forma no Simple Past. Relembrando, o verbo só vai no passado quando eu for usar na forma afirmativa. Como na forma negativa eu tenho didn't, o verbo fica normal. Sem to, sem ed, normal. Start, go, play, normal. Se eu tenho uma pergunta, uma question, o verbo também vai ficar normal, porque eu tenho did para perguntar.
Então, é como se o verbo se fortalecesse, né? Como eu digo em sala. Ele tem o didn't para dar força para o verbo, então ele não precisa de ed. E aqui eu tenho did, né, para perguntar, que fortalece o verbo, ele não precisa de ed. Quando é que o verbo fica um pouquinho mais fraquinho, né? Quando ele não tem did nem didn't, né? Então, ele precisa do ed no final, ou, claro, a forma do verbo do passado sendo irregular. Tipo, eu poderia dizer aqui, ó, eu fui à escola. I went to school. Aqui eu poderia dizer, eu não fui à escola. I didn't go, volta o verbo normal, to school. E aqui eu poderia perguntar, você foi à escola? Did you go to school? Então, são as formas que eu tenho aqui. Afirmativa, negativa e interrogativa. Sendo que o verbo é sempre usado na forma no passado, somente na forma afirmativa. E lembrando que eu tenho os verbos regulares, que vão aceitar o ed no final do verbo, e eu tenho os verbos irregulares, que eu tenho uma lista de verbos, que eu tenho os verbos no presente primeiro e depois o verbo no passado, ok? Então, essa é a forma do simple past. Agora, nós veremos a forma do past continuous. Então, o simple past é o passado simples. Aconteceu e terminou naquele momento. Aí eu tenho, no caso, o past continuous, que ele também, que nós veremos aqui no nosso próprio material do Fundamental 2, porque é um conteúdo do Fundamental 2 que volta ali no ensino médio, mas ele aparece no nosso material didático também, tá? Então, nós vamos ver aqui. O past continuous, quando é que eu uso ele? Quando eu vou falar de algo que aconteceu, né? Algo que aconteceu, que estava acontecendo em determinado tempo. Então, vamos aumentar aqui para visualização, para visualizar melhor. Tanto que aqui no nosso material didático, ó, ele aparece as duas formas, ó. Aparece o simple past, que nós acabamos de ver, e aparece, no caso, o past continuous. Como que é a forma do past continuous? Bem, revisando, né? O past continuous, ou eu vou usar o was, ou eu vou usar o were. Se eu for usar com I, he, she, it, singular em geral, eu vou usar o was. Se eu for usar com we, com you, que pode ser você ou vocês, e o they, eu vou usar o were. Então, aqui eu vou dizer, ó, while we were studying, né, enquanto nós estávamos estudando, our friend was reading. O nosso amigo estava lendo, nossa amiga. Depois eu tenho aqui, ó, while he was studying, enquanto ele estava estudando, his brother, o irmão dele, was painting the house, né? O seu irmão estava pintando a casa. Então, quando que eu uso past continuous, uma ação no past continuous? Para falar de algo no passado que estava acontecendo até o presente, até um determinado tempo. O simple past, ó, é uma ação que aconteceu no passado, né? Aconteceu, ficou lá. E o past continuous, ele dá, por ele ser contínuos, né? Porque toda vez que eu tenho um contínuos, eu tenho o nosso ing no final, que é nosso gerúndio, eu vou falar que estava acontecendo, né? Então, tipo aqui, ó, while we were studying, enquanto nós estávamos estudando, o nosso amigo estava lendo, né? Ou a nossa amiga. Our friend was reading, tá? While he was studying, enquanto ele estava estudando, his brother, o irmão dele, was painting the house, estava pintando a casa. Então, eu tenho os dois tempos verbais aqui, ó, o que eu acabei de explicar, que é o simple past, que acontece lá no passado e fechou, né? Acabou a ação. E eu tenho, no caso aqui, ó, o past continuous, que aconteceu também no past, mas aconteceu até o presente, né? Estava estudando, estava comendo. Tipo, eu posso dizer, eu estava trabalhando ontem. I was working yesterday até as 9 horas, until 9 p.m. Né? Uma ação no past continuous. E quando eu vou usar no caso simple past, eu vou dizer, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Ontem eu trabalhei, ok? Então, são duas ações que eu tenho ali, ó. O past continuous e o simple past. Lembrando que no simple past existem os verbos regulares e os irregulares, e o past continuous não tem essa de verbo regular nem irregular. Vai ser usado was ou were. O was eu vou usar com he, com I, com he, com she e com it. E no caso were, eu vou usar com we, com you e com they, ok? E sempre, é claro, o ing no final, por ele ser um contínuos, porque toda vez que eu tenho um contínuos,
eu terei sempre o ing no final, que é o nosso gerúndio. Estudando, trabalhando, comendo, brincando. Por isso que ele é usado contínuos, ok? Quando eu falo aqui, ó, colocando os dois aqui, né? Comparando os dois, né? Simple past, past continuous. Quando eu uso simple past, aqui tem até as duas ações juntas, ó. They were writing, eles estavam escrevendo. When he called, né? Quando ele chamou. Então, algo estava acontecendo, né? Eles estavam escrevendo quando ele chamou, quando ele ligou, né? When he called. Depois aqui, ó. I was driving, eu estava dirigindo. When my car broke, quando meu carro quebrou. Ó, o verbo break é o passado do verbo, ele é um verbo irregular, que aparece no caso aqui como broke, né? Break é presente e o broke, no caso, vai ser o passado. Broke é passado do verbo break, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a listinha dos verbos irregulares, como a gente comentou ali. A gente dá uma lembrada, ó. Então, no nosso próprio material didático, nós temos ali, ó, a lista de verbos irregulares, né? Então, eu tenho aqui, ó, no presente, tenho no passado, no simple past. Então, quando eu falo do simple past, eu vou ser sempre os verbos irregulares, né? No simple past e no past participle, que a gente vai ver futuramente. Mas agora que nós estamos falando do simple past, todo verbo irregular estará lá na lista de verbos. Tipo, se eu procurar o verbo play, to play, eu não vou achá-lo aqui, porque play é um verbo irregular, né? Então, ele não vai aparecer na lista. Mas se eu procuro aqui, no caso, o verbo eat, o verbo comer, ó, ele no passado fica ate. Ó, o verbo drive, no passado, ele fica drove. O verbo break, a gente viu há pouco, ó, aqui, ó, acabamos de ver, né? Ó, o verbo to break, que é o verbo quebrar, no passado, no caso, ele fica broke. Então, no simple past, eu vou ter os verbos regulares e irregulares. Aí eu vou ter que verificar se ele é regular ou irregular, para usar na forma afirmativa. Quando eu for me referir, eu comi, eu quebrei, tá? Eu fiz meus deveres, I did my homework, I broke the glass, eu quebrei o copo, eu comi uma maçã, I ate an apple. Então, quando eu for me referir à forma afirmativa. E eu vou ter também os verbos regulares, que no caso eu não vou usar, não encontrarei os verbos na lista de verbos irregulares, que eles vão aceitar, no caso, o ED no final, ok? Então, essa lista de verbos irregulares, ela é bem importante, porque eu sempre vou precisar dela para dar uma olhadinha, para dar uma relembrada, se aquele verbo é regular, se o verbo é regular. Claro que alguns verbos a gente já vai memorizando, né? O play, a gente já lembra que ele é irregular. O verbo go, eu já lembro do went, que é irregular. Então, isso já vai ficando, a gente vai memorizando aos poucos. Claro que existem vários verbos irregulares e com o tempo a gente, de tanto nós usarmos, a gente memoriza, ok? Já no past continuous, ele não existe, né? Não tem lá, no caso, a lista de verbos irregulares. Por que ele não tem? Porque ele é continuous. Quando ele é continuous, no caso, eu vou usar o ing no final. Então, ele não precisa. Então, eu vou usar a lista de verbos regulares, a lista de verbos irregulares, somente no simple past. Somente no simple past, ok? Então, vimos ali o simple past, que acabamos de ver, que eu fiz a explicação, que depois ele até apareceu os dois casos, né? Eu coloquei os dois juntos para a gente poder ver bem a diferença, ó. Expliquei o simple past separadinho, e depois nós tivemos ali no nosso material didático o simple past e o past continuous. A lista de exercícios no CPB de vocês, ela está referente ao simple past e past continuous, os dois tempos verbais que eu fiz a explicação aqui nessa videoaula. Vocês irão fazer os exercícios. Logo após você terminar, já vai ter o gabarito ali aparecendo. Terminando, você verá as respostas e as dúvidas que você tiver em relação aos exercícios, os exercícios que estão ali no CPB, ou algo que foi explicado about, né, sobre o simple past e o past continuous, nós iremos tirar no nosso Zoom de Tira Dúvidas após essa semana, na outra semana, a semana seguinte, onde nós teremos o nosso Zoom, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu estou à disposição e nos encontramos. See you next class. Bye bye. Take care.